Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o lugar de onde você está assistindo esse culto nesse momento. O nosso Deus que não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Portanto, nós podemos cultuá-lo nesse momento. O nosso Deus é Deus conosco, é Deus presente. E isso está dito no livro de Provérbios, no capítulo 3, a partir do verso 32, onde está dito que o Senhor abomina ao perverso, mas aos retos, aos que andam em retidão, Ele trata com intimidade. Isso é sensacional, essa é uma bênção imensurável. Aqueles que deliberadamente escolhem andar por caminhos maus, esses são abominação ao Senhor. Mas todo aquele que se harmoniza com o Evangelho, todo aquele que entra em harmonia com o Espírito Santo de Deus, esse é agraciado, é abençoado com intimidade com o nosso Criador. É o que eu desejo para mim e para você. Inclusive, um dos grandes convites do Evangelho para mim e para você nesse momento é a que nós nos examinemos sempre. Nós tenhamos o hábito de examinar os nossos sentimentos, os nossos corações, as nossas mentes e voltarmos para o norte, voltarmos para o alvo que é Cristo. E à medida com que nos harmonizamos com Ele, nós somos abençoados, sendo tratados com intimidade pelo nosso Pai. Eu desejo isso para mim e para você hoje e sempre. Esse também é momento de você adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Em algum lugar aqui da tela vai aparecer a conta, vai aparecer a chave Pix, para que você adore a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Eu te convido também a participar da nossa campanha de arrecadação de alimentos para montagem de cestas, para ajudar as famílias que precisam nesse momento. Eu só te peço que, ao ajudar, ao depositar alguma quantia para a campanha, que você coloque alguns centavos de diferença para que nós saibamos o que é dízimo e o que é oferta. O que é dízimo e o que é ajuda para a campanha, desculpa. E você também pode ajudar doando alimentos propriamente e também compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas por essa campanha. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui para te adorar, para prestar culto ao teu nome. Eu sei que o Senhor nos ouve, portanto, limpe o nosso coração, meu Pai. Limpe o nosso coração a fim de que o nosso louvor, que a nossa adoração estejam limpas e cheias de alegria e gratidão a Ti. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. No seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Na cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado
mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz te chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Louve ao único que é Rei do nosso coração. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas mãos, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, e tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Se alegra por isso. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais, pois tu és bom, bom. Oh, 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 tu és bom, bom, oh, tu, Senhor, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. É promessa para você, creia. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Amém.
Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sempre com você, sempre com a sua família. E eu peço ao Senhor, nesta noite, que através da palavra, através do Espírito, Ele venha falar com você. Eu acredito que nós, como ministros do Evangelho, sempre Deus tem tocado acerca daquilo que a igreja precisa ouvir, acerca da necessidade da igreja. E nós hoje, nesta noite, estaremos discorrendo acerca de um tema recorrente, um tema que está ligado à ansiedade, ou seja, ansiedade. Como você pode controlar a ansiedade? Eu disse a você que é um tema recorrente. Nós temos assim, do Espírito, aquilo que nós precisamos, no momento oportuno, precisamos entregar para a igreja. E eu digo a você que eu vejo que a igreja está necessitada disso, desse tema. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Nós estaremos lendo este texto de Jesus. Ainda dá tempo de você enviar este link para um amigo, para uma pessoa que você esteja entendendo que ela está passando por tal dificuldade. Uma pessoa que esteja ansiosa, de repente ainda dê tempo para você repassar. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, esse tema sempre estará atualizado na minha e na sua vida. Nós somos seres altamente ansiosos. A palavra do Senhor nos ensina a controlar isto, a descansar na paz do nosso Deus. O ser humano, principalmente durante este período, a cada dia podemos ver claramente que a ansiedade tem tomado os corações das pessoas. Eu vejo que não é bom que seja assim. Eu digo a você que falar sobre ansiedade
têm sido temas recorrentes nestes dias. Agora, ansiosos vivem como pagãos. Ansiosos não descansam. Eles vivem como se não houvesse perspectivas de vida. Agora, ansiedade é algo sério. Os ansiosos sempre perguntam as mesmas coisas: o que comeremos? O que beberemos? Com que vestiremos? Eles perguntam também que carro eu terei? Ou quando conseguirei minha casa? Ou uma melhor? Ou quando eu terei a minha própria casa? Sempre nós estamos ouvindo esse tipo de pergunta. Agora também, quando o meu salário será compatível com a minha capacidade intelectual ou com a minha capacidade acadêmica? São várias perguntas de natureza complicada até. Quando é que um membro ou tal membro da minha família irá se converter? Então a ansiedade tem tomado o coração do ser humano. Eu digo a você que o estômago, primeiro órgão que recebe esse choque, na maioria das pessoas. E esse choque é terrível no estômago, que vai causando vários tipos de problemas. Não somente azias, não somente dores inexplicáveis. A ansiedade, de fato, é a mãe de quase todas as doenças de pele. Ela é a mãe da maioria dos cânceres ou algum tipo de distúrbio mental. Então a ansiedade, ela é completamente maléfica. Então nós estamos aqui para passar para você, para mostrar a você o quão é importante nós controlar esta tal ansiedade. Com a ansiedade vem as adrenalinas em grande quantidade. E normalmente ela provoca derrames mortais pelo corpo, gerando desordem de natureza química. Literalmente, as células ficam loucas. E também, daí começa a surgir os agrupamentos de células reproduzindo tumores assassinos. Não estou dramatizando a mensagem. Eu estou trazendo a você uma realidade. É o que nós temos visto dia após dia. A ansiedade produz desequilíbrios mentais como consequências graves. Além disso, a ansiedade nada mais é do que libertação de toda sorte de química no nosso organismo. Cortisol, por exemplo. Nossa capacidade cerebral vai sendo diminuída com as liberações desses tipos de químicas no nosso cérebro. Agora, tudo isso vai causando um certo tipo de desordem, um certo tipo de comportamentos estranhos. É muito sério. Por isso que Jesus, Ele nos recomenda: não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora, eu gostaria de contextualizar essa mensagem de Jesus da seguinte maneira. Nós estamos aqui lendo o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que é o primeiro dos 5 grandes blocos de ensinos de Jesus em Mateus. E além disso, é a afirmação clássica da ética de Cristo no reino de Deus. A afirmação clássica da ética de Jesus no reino. Temos também neste texto uma das falas mais longas de Jesus sobre um único tema, que é a ansiedade. Só para você entender a seriedade da coisa, do problema. E eu peço a você que venham a ter um pouquinho de atenção, que você preste bem atenção e você
procure buscar o que fazer para controlar, através da palavra de Deus, a tal da ansiedade que muitas vezes tem te assolado. Tem te assolado. Jesus faz uma analogia interessante. Primeiro ele pergunta: por que andar ansiosos? Por quê? Se Deus veste as ervas do campo como ninguém nunca vestiu, quanto mais a nós. Aí ele diz que nós somos homens de pequena fé. Então, se eu fizer um link com a contextualização, eu posso dizer a você que nenhum dos mandamentos de Jesus são morais. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Nenhum dos mandamentos de Jesus são mandamentos ligados à moralidade. Todos são éticos, todos, sem exceção. Moral tem a ver com a horizontalidade. Moral tem a ver com um acordo de uma sociedade. Moral tem a ver com a maioria. Moral tem a ver com aquilo que uma pessoa viveu de acordo com a moralidade de certa região. Agora, você está dizendo que este acordo é um acordo que de repente está ligado à maioria, mas ele não tem a ver de repente com aquilo que a palavra de Deus quer dizer. Realmente a moral não, mas a ética sim. Tem a ver com um acordo tácito. Jesus é especialista em trabalhar estas questões na vida de um ser, na vida do ser humano. Agora, a sociedade de Jesus, a sociedade na época dele, que tinha um outro acordo, chama Jesus de imoral, quando ele estava normalmente sendo ético. Os fariseus moralistas acusavam Jesus de ser imoral todas as vezes que ele estava sendo ético. Todas as vezes. Agora, o que é ser ético? Eu te faço essa pergunta. Por exemplo, ser ético é ser um ser da consciência. Ética vem da palavra grega chamada ethos. Ética tem a ver com cobertura, tem a ver com telhado, tem a ver com aquilo que me cobre, tem a ver com aquilo que me protege, tem a ver com tudo isso, tem a ver com aquilo que me deixa totalmente tranquilo na presença de Deus, principalmente quando eu cumpro um mandamento ético de Jesus. Agora eu digo a você, Jesus, em Mateus capítulo 12, quando ele estava curando em dia de sábado, como exemplo eu estou dizendo para você, que os fariseus o acusavam dele estar sendo imoral. Mas Jesus, todas as vezes que ele estava ligado à vida, a salvar uma vida, aplicando a ética, ele não se preocupava com a maioria, com aquela moralidade estabelecida pelos mestres, estabelecidas pelos fariseus, estabelecidas pelos os próprios judeus de uma forma geral, estabelecidas pelos pastores. Jesus, ele quebrava, principalmente quando a vida estava em jogo, ele quebrava esta moralidade, ele quebrava tudo isso, ele usava a ética, por isso que ele curava em dia de sábado. Esta é a grande e importante ideia do Evangelho. Jesus sempre foi ético. Agora eu pergunto a você, o que é mais importante? A ética ou a moral? Pela moral, Jesus não curaria ninguém em dia de sábado. Pela moral. Mas pela ética, ele sempre salvou vidas. Sempre salvou vidas. Não podia fazer um esforço de natureza alguma, nem sequer se fosse ter que salvar alguém. Isso para os fariseus. Os fariseus diziam que
que ninguém podia levantar praticamente ou tirar um lenço do bolso. Já seria um esforço moral. Um esforço moral. O que é mais importante, na verdade, para você, eu creio que na verdade é a vida, é a ética. Agora, isso é curar dia de sábado, é algo ético, mas não curar em dias de sábado é totalmente aético, é anti-Deus, é anti-humano, é nada mais do que respeitar a moral e infringir a própria ética, de modo que o evangelho é ético. Ético. E o evangelho jamais foi moral. Então o evangelho propõe, como já foi dito, uma casa. O evangelho propõe cobertura, propõe ame ao próximo como a si mesmo. Isto é ética. Isto é ética. Ética na sua relação constrói vidas. Nem por um segundo eu peço a você, obedeça a um ditame da morte, ou de morte, um ditame ou um conselho de morte. Prefira sempre a vida. Sempre. Jesus só entrou no grupo dos moralistas quando não tinha ninguém morrendo, ou que ele tivesse que salvar alguma coisa. Aí sim, ele não poderia ser um rebelde sem causa. Ele aceitava as regras dos jogos farisaicos. Simplesmente, ele aceitava. Agora, numa questão de vida ou morte, Jesus introduzia a ética da cura, a ética do milagre, a ética do perdão, a ética da misericórdia, a ética do acolhimento, até mesmo a ética do confrontamento. Até mesmo a ética do confrontamento. A ética é o que faz a vida possível. Sem ética, não há uma possibilidade mínima de respeitar a vida. Não há. Sobre todos os acordos humanos, antes vem a santidade da vida. Isto é ética. Isto é ética. Agora, o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Por que você anda ansioso? Ou vocês ansiosos? Por quê? O que isso tem a ver? O fato é que nós andamos ansiosos por causa da moral, por causa de um acordo estabelecido, por causa de algumas opressões ou pressões da sociedade moralista. Por causa deste ponto. Por exemplo, os desafios de sucesso aos quais você se submete são acordos morais. Porque se a maioria diz, com a idade tal, eu preciso me casar, eu preciso ter filhos, com a idade tal, eu preciso alcançar tal coisa, com a idade tal, eu não posso deixar de fazer alguma coisa X, porque a sociedade me veria como um fracassado. Só lamento dizer a você, a sociedade está impondo algo aético em você. Principalmente quando você se submete a isso. E a tendência é viver profundamente ansioso. Vocês entenderam a relação? Por que a moralidade pressiona? Eu preciso de um carro, eu preciso competir, eu preciso de algo que me faça melhor do que fulano de tal. É a sociedade, a ética que propõe isto. É a questão da moralidade, que está ligado à maioria, às convenções. Vai também, a questão da maioria, vai acabar se tornando, se você se submeter, uma pessoa invejosa, uma pessoa que vive se comparando, uma pessoa que vive
ficar ligada naquilo que os outros conquistam, por causa da moral. Agora o fim é adoecer, vivendo todas as formas de ansiedade, cumprindo um acordo da maioria. Nós precisamos separar na palavra do Senhor o que é ética e o que é moral. Pela moral, o homem não curava, principalmente o fariseu judaico, em dias de sábado. Mas de acordo com a ética, de acordo com o amor, é a vida que importava. Literalmente, é a vida que importava. Então eu proponho a você o seguinte: você tem ficado ansioso ou ansiosa por causa das solicitudes da vida, por causa das pressões da vida, por causa das pressões da moralidade? Você tem tido esse tipo de ansiedade maligna? Deus, eu digo a você, Ele não vai deixar de te amar por você ser uma pessoa ansiosa. Deus ama os ansiosos. Como Deus estava dizendo, Ele estava dizendo aqui através de Mateus capítulo 6, 25 ao 33, que é possível controlar a ansiedade. Porque analise só, sempre Jesus procurou defender do maior para o menor. Procurou fazer com que enxerguemos do maior para o menor. Se Deus cuida do maior, que é a vida, Ele não vai cuidar do seu alimento, da sua roupa, do que você vai beber? Você acha que não? Se Deus cuida de você, que é um ente dEle, que é um ser dEle, criado por Ele, se Ele cuida do maior, o que te levou a crer ou entender que Ele não cuidaria das outras coisas? O quê? O que te levou? Então nós temos aqui alguns pontos chaves para que entendamos o porquê eu não devo ser uma pessoa ansiosa. O primeiro ponto: a ansiedade não consegue trazer nada de um suposto futuro ficcional para o presente. Nada. Nada que você quiser trazer de um futuro ficcional se materializará por causa de sua ansiedade. Nada. Nada que eu faça sob a perspectiva da minha projeção ou angústia sobre o que será o futuro alterará ou melhorará alguma coisa na minha ou na sua vida. Nada, nada, nada. E em segundo, a ansiedade envenena tanto o corpo como a alma. A ansiedade envenena. Ela envenena de forma absurda. Então, supostamente, a gente fica preocupado com a vida. E é justamente a ansiedade que tem o poder de envenenar a vida e acabar com aquilo que eu quero preservar. Não seria contraditório a ansiedade na vida de um cristão, sabendo que tem um Deus que é soberano sobre todas as coisas e está sobre nós, que zela por nós o tempo todo? O tempo todo. A envenenando, por exemplo, mentalmente, porque a ansiedade nos deixa nércios, nos deixa estúpidos. Além disso, a ansiedade gera vícios de pensamentos, trabalha em círculos que não sabem como quebrar, não sabem, como um processo de obsessão, de fixação temática obsessiva por um tema. Eu fico somente naquele ponto, somente naquele tema. Ah, por quê? E aquilo vai te trazendo ansiedade. Ah, porque eu não consegui? Aquilo vai te trazendo uma certa ansiedade. Ah, também tem a pressão da maioridade, da maioria. Também vai trazendo uma certa opressividade.
ansiedade é um mal terrível, é um mal do século. E Jesus nos ensina como nos livrarmos disso. A ansiedade mata também a criatividade. Mata, mas mata. Agora também o contrário é verdadeiro. Eu gosto muito de uma história de um rei da antiga Grécia, o rei Hierão. Ele pediu para o seu artesão fazer uma coroa e deu 1 quilo de ouro para ele. Esse artesão foi fazer a coroa. Quando ele veio devolver a coroa, o rei, ao pegar a coroa, desconfiou do artesão e logo pensou: será que o artesão colocou a quantidade de ouro que eu havia dado para ele nesta coroa? Ele chamou Arquimedes, um matemático da época, isso há 2250 anos antes de Cristo, um matemático da época, um cientista da época, e pediu para que ele viesse a descobrir algo que fizesse com que ele descobrisse se havia sido colocado o ouro todo naquela coroa. Porém, Arquimedes não tinha nada em mente e ficou totalmente desesperado. Passaram-se dias, e no dia que Arquimedes descansou, ele foi tomar um banho. Ao entrar na sua banheira, ele viu a água sendo derramada. Dali, ele teve a sacada. Pulou da sua banheira e saiu correndo, gritando: eureka, eureka, eureka. Ou seja, ele havia descobrido a fórmula. Resumindo a história, ele descobriu que a coroa não tinha a quantidade de ouro que o rei tinha entregado para o artesão. E não preciso nem dizer o que o rei fez com o artesão. Ou seja, é no descanso que meus melhores pensamentos, as melhores ideias vêm na nossa mente. E a ansiedade sabota tudo isso. Ela sabota os insights da vida. Ela sabota as grandes ideias, as brilhantes ideias, por causa da opressividade, por causa da tensão. O nosso cérebro não raciocina de forma correta. Vocês estão entendendo? E o terceiro ponto é: o ansioso gasta as energias mais preciosas para aplicar naquilo que não existe hoje. Ele emprega aquilo que é mais precioso, aquilo que move um ser, que são as energias de Deus em nós, para aplicar naquilo que não é nada. Normalmente não sabe nem se vai acontecer, e gasta energias e mais energias. Não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada, nem pelo que haveis de comer ou beber, nem tampouco pela vossa vida. Não andeis. Enquanto eu pego um projeto e boto o meu olhar nele, ou seja, e observo o futuro deste projeto, eu fico observando e aplicando as minhas energias, eu esgoto 90% das energias úteis que estariam ligadas à produção do pão cotidiano, estariam ligadas às relações do dia a dia com seres, com pessoas. Agora, nós esquecemos que ele diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Versículo 34. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ainda eu insisto em gastar toda a minha energia naquilo que não é pão,
naquilo que eu poderia estar produzindo hoje. Gasto com aquilo que eu nem tenho, daquilo que eu não teria certeza se aconteceria. E quando você pensar no futuro, ao pensar no futuro, eu diria a você, pense com esperança. Esse é o grande segredo. É o grande segredo para você controlar a sua ansiedade. Pense com esperança, com confiança e descanso no amor de Deus. Com esperança, confiança e descanso no amor de Deus, porque a ansiedade, ela é inimiga da fé. Ela é inimiga da fé. Não adianta eu dizer que tenho fé, se a ansiedade está me tomando. Eu estarei enganando a mim mesmo. O fato é que a ansiedade nada mais é do que um medo sutil. Um medo que está me levando a sabotar as minhas energias, a sabotar os meus projetos. Ou seja, o que é a ansiedade senão o medo sutil? Ela é o medo que se disfarça em insegurança. Ela é o medo disfarçado de um bom senso preventivo. Disfarçado. Ela é um medo tomado de angústias responsáveis por nós e pelos outros. A ansiedade é uma neurose desgraçada e astuciosa na alma, com poder psicossomático, com poder de somatizações. Eu vou somando as minhas angústias, e isso desembocará num problema de saúde, rapidamente. Então eu estou dizendo a você, a ansiedade é tola, a ansiedade é burra. Eu não posso viver ansioso, jamais. A ansiedade só se relaciona com a neurose de um futuro que não chegou. Enquanto isso, os vínculos do presente, mulher ou marido, filhos, amigos, esses vínculos não acontecem quando eu estou ansioso. Não acontecem. Você olha sem enxergar, você ouve sem escutar, você está presente sem que a pessoa sinta a realidade da sua atenção. Olha só o quanto ela é destrutiva. O quanto ela é destrutiva. E eu concluo, a ansiedade é ladra de todas as atenções do amor, todas, e dos cuidados de hoje. Ela é ladra de todas as atenções do hoje e também dos cuidados. Ansiedade está presente em todos, em todos. Agora, o querer controlar, eu diria a você, somente em Cristo. Não tem como controlar a ansiedade sem Jesus. Sem Jesus, esquece. O ansioso gera vínculos invisíveis, da mesma natureza da ansiedade. O ansioso, ele vai gerando vínculos invisíveis. Quando ele menos espera, ele está atolado nos emaranhados das angústias da vida. Das angústias da vida. E Jesus nos deu um conselho para fechar ímpar. Ele disse o seguinte: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá.
que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja a tomar o seu coração. Que a paz de Jesus, que nos traz a verdadeira paz, esteja a te alcançar agora e sempre. Amém? Espero que você tenha entendido. Se você foi tocado, envia este link para um amigo seu, uma pessoa que você entende, que esteja mais ou menos, tipo foi pregado aqui hoje, mais ou menos ansiosa, tá bom? Seguinte, meus irmãos, a igreja ela continua com seus trabalhos sociais, com a arrecadação de cestas básicas, como foi dito no início. Você pode estar nos ajudando. E também aqueles também que querem contribuir com seus dízimos e ofertas, está aqui na tela a conta da igreja, o Pix da igreja. Se Deus tocar no seu coração, participe, tá bom? E eu peço ao Senhor que Ele esteja te recompensando de forma tremenda, tá? Nós vamos orar finalizando. Pai Santo, te agradecemos em nome de Jesus por esta mensagem. Te louvamos e te peço que as pessoas que foram alcançadas possam ser curadas deste excesso de ansiedade que elas estão vivendo. Nós te agradecemos por ti, ó Pai, por ter nos ensinado pelo teu Espírito a controlar esta tal ansiedade em nossas vidas. Ajude-nos, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, para a glória do Senhor, ajude-nos a controlar este sentimento terrível. Para a glória do Senhor eu te peço. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você por toda essa semana, ou para sempre. Que a paz do Senhor te alcance sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe.